transpor ao manual. E Deus deixou escrito algo ali. E quem disse aqui foi Repita comigo, alunos. Quem disse aqui foi Jesus, isso. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Jesus estava falando para quem? Para os judeus. Que tipo de judeu? Os que creram nele. Tem gente que ouviu e não creu. Ele está falando agora para aqueles que acreditaram. Se você é aquele que acredita nele, você vai ouvir o que ele disse assim, ó. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Quem que é verdadeiramente discípulo? Quem permanece aonde? Na palavra. É discípulo de quem? Jesus. E aí, se você é um discípulo, você permanece nessa palavra, ali no versículo 32, ele fala o que vai acontecer com você. O que vai acontecer? E conhecereis a verdade. E o que a verdade vai fazer com você? Te libertar. Te libertar de tudo quanto é coisa que você precisa ser liberto. Para os discípulos de Jesus, para aqueles que creem, para aqueles que permanecem, tem promessa. Não é em vão. Vai valer a pena. Se você permanecer nesta palavra. E se você se identifica como um discípulo de Jesus, Jesus também fala algo para os seus discípulos, que temos lido esse mês todo. Mateus 28, pode colocar ali na tela. 19 ao 20, Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesta passagem nós podemos ver que Jesus fala para a gente ir. Ir, vá, ide, significa não fique, vá, haja, tem que ter ação, não fique parado. E ele fala, faça discípulos. Como que a gente faz discípulo? Será que a gente quer fazer um discípulo exatamente igual a gente? Essa semana estávamos compartilhando no Hub. Nós temos tantas falhas, será que a gente quer replicar exatamente o que a gente experiência perfeita? Quem é? Jesus. Então nós queremos multiplicar discípulos de Jesus, porque Ele é perfeito, Ele é a nossa referência. Então quando eu vou fazer discípulos, eu tenho que compartilhar aquilo que eu recebi. E aquilo que eu recebi, eu tenho que compartilhar onde? Em todos os lugares. Eu tenho que, multiplicar cópias de Jesus. Fazer com que as pessoas também olhem para esta palavra como eu e você estamos olhando e busquemos cada vez mais andar segundo Ele. E ser igual a Ele. Ser imitador dEle, Jesus. Mas Jesus também diz para batizar. Gente, para quem fez o estudo bíblico, batizar é uma decisão pública. Quando você vai às águas, você está mostrando publicamente que agora você está mudando de caminho. Você está se convertendo. É uma mudança de vida. Então, quando você tem o entendimento da palavra e você fala, eu quero me batizar, você está decidindo dizer para o mundo, ei, eu não estou mais vivendo naquela vida. Eu agora tenho Jesus no meu coração. Agora eu sou um discípulo. O discípulo erra de vez em quando? Não, erra toda hora. O discípulo erra muito, não erra? Quantas coisas você aprendeu errando? Quem aprendeu alguma coisa na vida errando? Por favor, levante a mão. É legal? Não, né? Dependendo do caso, você gasta mais dinheiro, gasta mais tempo, sofre, sabe? Agora, o que eu queria enfatizar nessa noite é o que Jesus fala sobre ensine a guardar. Algumas tradições dizem obedecer, outras dizem guardar, mas é a mesma coisa, é guardar. Quando você guarda, você está obedecendo. Não, está aqui, sim, eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu quero obedecer aquilo, porque isso já está dentro de mim. Eu peguei para mim, eu quero isso. Então, ensinar é mostrar como. Se ele fala que é para a gente fazer discípulos, batizá-los, e ensinar eles a guardarem a palavra de Deus, eu tenho que ensinar. E ensinar é mostrar para as pessoas como. É isso que eu e você estamos fazendo aqui, meditando de dia, de
noite na palavra, nos pequenos grupos, ensinando para as crianças. Estamos tentando ensinar, mostrar como se manter num caminho bom, de forma prática, para fazer o que é certo, para ter todos os benefícios, é claro, para cumprir um propósito maior que tudo e que todos. E existem várias formas de ensinar, concordam comigo? Tem aqueles que são mais brutos, tem aqueles que são mais mansos, mais didáticos. Mas antes de ensinar, eu e você precisamos aprender. Você pode dizer isso para alguém? Antes de ensinar, você precisa aprender. Fala. Nós precisamos aprender. Agora, sobre aprender, Jesus disse para a gente aprender dele. Olha lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 até o 30. Jesus disse assim, ó: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você está cansado? Você está sobrecarregado? A primeira coisa que Jesus faz é se importar com você. Ele fala, venha. Está difícil? Venha. Mas quando você vai, ele diz assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine. Outras traduções dizem, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Jesus se preocupa com você. Ele quer que você venha, é uma família. Ele quer te ajudar. E nesse ajudar, ele está falando, aprendei de mim, aprendei sobre mim. Se concentre naquilo que ele nos falou. Por isso nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, como um nosso referencial, para nos mostrar o caminho. Sabe? Nós vamos dar uma tarefa aí, para cada um de vocês, é ler o Salmo 119. Quem é que já leu o Salmo 119? O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E ele está dentro do maior livro da Bíblia. Qual é o maior livro da Bíblia? Salmos. Salmos tem 150 capítulos. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu falei assim, eu vou ler agora a Bíblia em um ano. E vou começar por Salmos. Porque tem 150, depois de Salmos, é tudo fácil. Então eu comecei nos Salmos. E já vou direto lá no 119. Que tem 176 versículos. É o Salmo 119. E eu já tinha lido a Bíblia toda, já tinha lido o Salmo 119. E quando eu estava me expondo a palavra, eu estava falando, nossa, eu não lembrava que o Salmo 119, praticamente todo ele, na verdade todo ele, o tema é guardar a palavra. Guardar a palavra. E Jesus disse para a gente fazer o quê? Aprender a guardar e depois ensinar a guardar. Olha, eu só vou ler o versículo 1 e 2 de Salmo 119, que o salmista diz, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. É pouco feliz quem vive segundo a palavra? Não, é muito. É de se admirar, é de se olhar para eles e dizer, como são felizes esses que guardam. Assim que eu e você temos que ser, se guardarmos. Se não guardarmos, vão olhar para nós e vão dizer, quão deprimentes são aqueles que não guardam a palavra. E quando você se enche dessa palavra e você olha para o mundo lá fora, você vê o quão supérfluo as coisas são, quão superficiais o mundo é, medíocres, correndo atrás de moedas, de dinheiro de papel, de dinheiro virtual, que corrói, e gastam a vida toda por aquele dinheiro. Esta semana estávamos também compartilhando lá no nosso pequeno grupo, Steve Jobs, um grande cara, milionário da tecnologia, chegou um dia para um mendigo, ele estava com câncer, Steve Jobs. Ele disse para o mendigo, eu daria toda a minha fortuna, todo o meu dinheiro, para ter a sua saúde. Um cara que não tinha nem o que comer. Mas ele trocaria.
Cuidado para não gastar a sua saúde indo atrás do dinheiro, porque talvez você vai ter que gastar todo o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. Ensine a guardar. Mais do que felizes os que guardam isso. Então é um ciclo. É aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Qual é o ciclo? Aprender e ensinar. Então deixa eu te mostrar aqui uma forma da gente aprender. Sabe, quando a gente é criança, a gente é tipo uma esponja. E a gente aprende tudo que está ao nosso redor, diretamente ou indiretamente. Você pode chegar para uma criança, falar alguma coisa para ela e ela pode aprender. Ou você pode virar as costas, ter uma atitude e ela continua aprendendo com você. Porque ela está só de olho em você. E ela vai fazer tudo o que você fizer. Coisa boa ou coisa ruim. Então você expõe a essa criança a um tipo de conteúdo, a um tipo de água. Pode ser coisas boas ou coisas ruins. O que uma criança vai fazer? Ela vai absorver e automaticamente ela vai transbordar. Transbordar. E ela se enche e transborda. Agora lembre quando você era uma criança. Quantas coisas você foi exposto? Quantas coisas você viu? E quando acha que não tem mais nada dentro de você, sim, ainda tem muita coisa lá dentro. Podem ser coisas boas ou podem ser coisas ruins. Agora, o adulto, ele tem, é isso, filtro de café. O adulto, ele pode colocar o café aqui, mas ele não quer engolir o pó, ele só quer coar. Ele quer o líquido. O adulto maduro, né, gente? Ele tem filtro. Ele já chegou numa fase. E ele vai começar a filtrar as coisas que ele aprende. Se são boas, se são ruins. Se você é uma pessoa que não filtra o que você fala, não filtra o que você ouve, tome cuidado. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se você se encher de coisas ruins aqui, ó, pode ter certeza que vai sair por aqui. Se você se encher por aqui, vai sair por aqui. Se você se encher aqui, vai sair por aqui. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então lembre o dia que você era criança, como essa esponja. E você foi exposto a um monte de coisas. Talvez coisas boas, talvez coisas ruins. Você já pensou? Uma pessoa nova na fé, quando ela chega, ela é como uma criança. Ela já chega e já transborda. Ela ouve a palavra e se chega perto dela, ela brilha a luz de Jesus. Ela transborda o tempo inteiro. Deus quer que a gente saiba filtrar assim as coisas. Mas eu acredito que hoje também Deus quer que você lembre quando você era criança. Quando ensinaram algumas coisas para você diretamente. Quando talvez você sofreu algumas coisas. Ou até mesmo quando um dia, como eu, ouvi uma palavra dizendo, Jesus... Gente, vocês podem me dar um ganho aqui só para não encostar no microfone? Eu lembrei daquela história lá, Gui. Eu lembrei um dia que me falaram quando eu era criança, Jesus está sempre com você. Pronto, para mim bastou. Guardei aqui, ó. Está comigo até hoje. Jesus está sempre comigo? Fechou. Eu nunca me senti só. Como dizem, solitude, sim, né? Você está ali sozinho, só você, mas aquele abandono, nunca. Eu sempre soube que Jesus estava comigo. Quando que eu vi isso? Com 7 anos de idade. Antes dos 7 anos de idade, algumas coisas aconteceram sim na minha vida. Algumas coisas ficaram aqui dentro, algumas boas, algumas ruins. O fato é que os adultos, eles vão ter este filtro, conforme o nível de maturidade. Mas as crianças não. Eles vão ser essas esponjas, vão transbordar aquilo que está dentro delas.
Sabe o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 18, no versículo 1 até o 4, mas eu quero destacar alguns para vocês. Ele diz assim, ó, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus sempre usou o exemplo das crianças. Jesus disse assim, ó, deixe vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Sabe quando as pessoas ignoram um pouco as crianças? Para, ei. Jesus disse, deixa vir até mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Jesus em alguns momentos usou as crianças. Sabe por que eu acho maravilhoso e um privilégio ser professor? Porque eu posso todo dia estar ali fazendo estágio com as crianças. Todos os dias aprendendo com aquilo que Deus colocou neles. E sabe o que eu aprendi? Que eles são apenas um reflexo daquilo que eles veem em casa, daquilo que eles veem em todo lugar. Quantas criancinhas pequenininhas assim, que não entendem, eles chegam e falam um baita de um palavrão, uma palavra feia, aí você faz, aí ele já te olha assim, não é? Você falou isso. Aí ele te olha, sem entender, né? Mas já sabendo que era algo feio. E você fala, isso é um palavrão. Aí lá eu falo assim, quem é que te ensinou isso? Aí eles falam assim. Aí eu digo, foi seu pai? Aí eles fazem. A mosca. Foi sua mãe? Daí eles fazem. Então foi o pai mesmo. É feio falar isso. Diga para o seu pai que o tio Jean falou que é muito feio falar palavrão. Que o nosso coração fica sujo. Já mandei ele evangelizar o pai. Mas ele não tem noção do que ele está falando. Quantas pessoas adultas você ouve por aí sem noção do que estão falando? Porque eles não têm o filtro do céu. Eles se enchem de qualquer coisa. Então eles vão fluir e transbordar qualquer coisa. E vão falar qualquer coisa. Sabe? No aprender, na hora de aprender, eu e você temos que aprender com a pureza e a humildade de coração de criança. Quando você chega e fala uma coisa, aquela criança pode guardar para sempre. Eu tive uma palestra uma vez com um senhor, bem senhorzinho, e ele falava com poesias assim. Tudo que ele falava era em forma de poesias, assim, né? Ele disse que uma vez, é verdade, ele foi para um país, ele e a esposa dele, entrou num restaurante e eles estavam comendo, daqui a pouco entrou um senhor. Todo mundo levantou, aplaudiu e sentou e continuou comendo. E daí, ele falou assim pro garçom, por que eles aplaudiram esse senhor que entrou? Aí ele disse assim, porque ele é um professor. Ah, mas aqui vocês aplaudem os professores? É porque assim, quando teve a guerra da Alemanha, eles invadiram aqui o nosso país. E eles impuseram a cultura deles. Então não podia-se mais falar a nossa língua. E não podia-se nem colocar mais nomes nas crianças dessa origem. Tinha que ser nomes de outro país. Você já viu? Quem já viu isso? Países onde eles não deixavam colocar mais nem o nome da sua terra nativa. Tinha que colocar um nome alemão, outras não podia. Para se perder a cultura. E para eles implantarem o jeito deles. Esse garçom disse, e os professores foram os maiores responsáveis em restaurar a nossa língua. Em restaurar a cultura. Através das escolas. Sabe, o meu desejo é que você saia daqui um pouquinho professor. Um desejo de aprender. Todo dia. E de transmitir o conhecimento. De ensinar. Com o filtro do céu. Receber as coisas boas. E transmitir para as pessoas. Quando a gente está diante de uma criança, gente. Você pode ser o pior pesadelo dela. Mas para você ser o herói é a coisa mais fácil do mundo. Você
de um professor. Ainda mais quem é professor de educação física. Eu digo que para as crianças não gostarem de educação física, você tem que ser um péssimo professor. Os pequenininhos, porque chega na adolescência, eles já não querem mais fazer algumas coisas. Os pequenininhos, para eles não gostarem de você, você tem que ser péssimo. Você tem que ser irritante. Você tem que ser muito chato. Você tem que ser muito bravo. Porque só de eles te verem, eles já vão ficar felizes. Porque eles vão lembrar que, opa, é hora de brincar. É hora de se divertir. Ah, tá. Na escola todo dia é uma, né? Teve uma bebezinha que ela foi pra escola, ela devia ter 1 ano, acho, nem tava fazendo 1 ano. Ela foi pra escola, ela nem tinha aula comigo. Mas aí a gente tinha a colônia de férias, daí ela ficou lá no nosso meio, eu brinquei com eles todos, né? E daí ela foi pra casa, e daí a mamãe dela gravou ela falando um negócio. E aí ela mandou pra nós. E eu não sou o professor dessa menina, né? E ela só teve um momentinho ali comigo. E daí a mãe dela falou assim, e aí, você gostou da escola? Como é que foi? Daí ela disse assim, Iuian, tio Jean, meu nome. E aí eu vi o vídeo e falei, não acredito, ela não sabe nem falar. E tava ali falando meu nome, tipo, eu cheguei no coração daquela criança, meu Deus, um bebê, gente. Sabe, eu chego assim, tipo, animado. Oi, tudo bem? Como é que vai? Tal. Ei, Manuel, cabeça de papel. Já vou fazendo uns bullying assim, né? Pra já tratar o coração dele. E aí, José, cadê seu chulé? E eles riem. E aí tem uns que falam, tio Jean doidinho, tio Jean doidinho. Mas eu falo com eles. Quem mais se comporta, mais se diverte. Não se comportou, não vai se divertir. O tio Jean brinca. Mas na hora séria é sério, tem que ouvir. Isso é aprender, mas também é ensinar. E que maravilhoso é quando você consegue fazer isso com os irmãos. Sabe, nós temos que aprender com essa humildade de coração. Eu estava compartilhando de manhã que o box da minha casa estava há alguns anos emperrado. E a gente deixa para depois e nunca arruma. E daí aquilo estava me incomodando, e a minha casa é meio tortinha, e daí eu não subia, não descia, e eu tinha medo daquilo quebrar e machucar alguém. Falei, meu Deus, que tortura esse box. Aí eu fui lá e o cara falou que era quase uns R$200 para arrumar o box. E aí eu gosto de ir conversando com as pessoas, compartilhando. E aí o marido da minha sogra disse, olha, eu tenho uma rodinha aqui, talvez é só trocar a rodinha. É 2, mas eu só tenho uma. Falei, vou levar, que custa, né? E daí você tem que ser humilde, admitir que você não sabe, perguntar para as pessoas. Então eu perguntei para um monte de gente, perguntei para o YouTube, fui lá, vi os vídeos, estudei, aprendi e fui botar a mão na massa. E a hora de tirar lá, que eles falaram, era só dar uma pressãozinha que sai. E eu dei uma pressão, B. E dei uma pressão. Eu falei, nossa, mais que isso, eu arranco o box. E não saía. Porque tá 10 anos daquele jeito lá. E não saía. Eu falei, será que é assim mesmo, cara? Eu não sei se o meu não tem um parafuso escondido aqui, hein, José? Não tem um parafuso escondido aqui. E o cara disse que a pressão eu arranco o box. E aí, em vez de 200, eu vou gastar R$1.000 nesse negócio. E o medo. Tinha uns arrebites lá, arranquei todos os arrebites. Nem precisava. Arranquei tudo. E aí eu fui com a chave de fenda e fui devagarinho, paciente, e tirei. Meu Deus, eu dei uma glória a Deus de sair aquela capa do negócio. Falei, meu Deus, obrigado, o Senhor saiu, não quebrou nada. Próximo passo, a rodinha, uma estava quebrada. Então eu troquei a roda. A minha chave não dava. E agora, Senhor, eu preciso trocar esse box. Eu fiquei pensando, tudo fechado, domingo, onde é que eu vou arranjar uma chave dessa daqui? E aí eu vim na igreja para ver se tinha chave de boca e não tinha. Lembrei que tem uns irmãos cheios de ferramenta legal. Fui lá na casa do William. William, me empresta aí. William me emprestou. Oh, glória, a ferramenta certa. Tive que me sujeitar, ir lá, me humilhei para admitir que eu não tenho a ferramenta certa, que eu não sabia fazer. E fui lá. E fui e troquei a roda. Gente, quando eu coloquei tudo, e aquele box correu assim, ó. Meu Deus, o meu coração, anos com aquele problema. Eu tive uma satisfação na minha alma. E aí quando eu encostei a porta assim, certinho, eu soltei ela. E aí ela voltou sozinha. Blá, 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 blá. Ela estava tão consertada que estava sentindo os efeitos da minha casa torta. E a minha casa é torta. E agora para arrumar, só derrubar e fazer outra. E agora,
Arrumei outro problema. Mas agora, nós já estamos pensando em colocar um imã lá, para encostar e ela, pluf, colocar lá. Mas, sabe qual foi a minha primeira vontade? Fazer um vídeo no YouTube e dizer, gente, sabe aquela hora que eles falam que tem que dar pressão? Talvez a tua não vai dar certo. E você vai com paciência, porque vai dar certo. Não tira os arrebites, gente. Não tira, não precisa. Vai fazendo, vai fazendo. A minha vontade era ensinar. Você já foi em algum lugar que agora não tem mais a senha do papelzinho, mas tem um painel assim, e você para lá na frente e se sente meio humilhado e fingindo que ninguém está te vendo? Não, só estou lendo aqui, Novidade, né? Legal esse equipamento. Aí você fica lendo, prioridade, sai agora, meu Deus do céu. Fila gigante, se eu apertar a senha errada, vou perder um tempo. Aí você fica ali humildemente, humilhar e dizer assim, qual a senha que eu pego aqui? Não, é essa aqui, beleza, você aprendeu. Na mesma hora chega uma pessoa do meu lado, aí um senhor. Daí na mesma hora, aí eu aprendi, já estava todo faceiro. Daí eu cheguei e falei assim, aqui ó, o senhor aperta aqui ó, não tem mais papelzinho, agora é esse robô aqui ó. É só apertar nesse daqui ó, só encostar mesmo, né? E aí ele tocou assim, tipo, será que morde, né? Aí ele tocou essa aqui ó, prioridade. Sabe aquela alegria de poder ajudar a pessoa com aquilo que você acabou de aprender? É isso. Ensinar aquilo que você está aprendendo, mas primeiro eu preciso aprender. No aprender eu tenho que ter esse coração humilde e puro de criança, para aprender e saber também filtrar o que é bom e o que não é bom. E na hora de ensinar, eu tenho que fazer isso com responsabilidade. Por isso que você tem que se ver como um professor em tudo que você aprendeu. Você aprendeu a andar de bicicleta? Então quando você for ensinar alguém, você vai dar as melhores dicas que você puder. Quando nós nos tornamos pais, nós queremos ensinar os nossos filhos, educá-los. Mas nós estudamos numa escola de pais? Não, alguns fizeram uns cursos, mas isso só ajuda. Mas isso é só um tiquinho, porque o negócio é mão na massa. É assim que você vai aprender mais. Eu li livros antes de ter filhos, ouvi um monte de gente falar e consegui umas dicas boas, mas basicamente nada do que botar a mão numa fralda cheia de totô e sentir o cheiro ao vivo e a cores. No ensinar, você aprendeu a ser um pai e uma mãe, talvez olhando os seus pais, os seus avós, outras pessoas. Indiretamente você aprendeu. E talvez hoje você ensina de um jeito certo ou de um jeito errado. Então, passe no filtro dos céus a maneira de educar os filhos. Passe neste filtro aqui, ó, como educar os filhos. Para você poder ensinar com responsabilidade. Se você é um patrão e você precisa ensinar algo para alguém, você vai ensinar com responsabilidade, não vai? Porque você não quer perder dinheiro, você não quer que as pessoas façam a coisa errada. E na vida, como que é? Se você não conhece esta palavra, aqui tem estudo bíblico. Nós queremos fazer agora as turmas, venha dar o nome. Provavelmente nós vamos fazer online esse estudo bíblico. Pastoreia, vamos estar passando. E nós queremos que você possa aprender esta palavra, para que você também possa compartilhá-la, mas com responsabilidade. Sabe, Jesus ele continua dizendo lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 5 e 7, ele diz assim, ó, quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra no moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Isso é forte, né? Quem é que está dizendo isso? Jesus está dizendo que se a pessoa vier e fizer um daqueles pequeninos tropeçar, é melhor que tivesse amarrado uma pedra de moinho no pescoço e jogado nas profundezas do mar. Isso é forte, por quê? Porque é muito sério. E ela diz assim, ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável de quem elas acontecem. No mínimo eu e você não podemos ser pedra de tropeço para as pessoas. No mínimo eu e você não podemos ser aquela pessoa que incentiva o outro a fazer coisa errada. Quantos aqui tiveram aquele tio besta que pegou um cigarro e falou para você quando era criança, quer experimentar? E você, não foi?
Agora, quantas daquelas crianças levaram isso para frente e tentaram fazer isso de novo e talvez ficaram presas, não só no cigarro, mas em outras drogas mais fortes e até mesmo no álcool, porque uma coisa puxa a outra. O cara daquele besta e falou isso. Quantos? Terrível isso, né, gente? Já tive tio cachaceiro também, que falou, quer experimentar? Primeira vez que eu botei cachaça na minha boca, e única, viu? Única, não faça isso também. Eu fiz assim, ó, só molhei o bico. Gente, esquentou o corpo inteiro. Eu falei, nossa, eu só encostei a boca, esquentou o corpo inteiro. Por que eles tomam isso daí? Que coisa horrível. Para mim bastou saber que é horrível. A gente tem que ter responsabilidade com a maneira que a gente ensina. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Aqui tem um princípio para mim e para você. Por que é ensina a criança? Porque ela vai absorver. Nós temos que instruir a criança, mas nós, muitas vezes, somos essa criança. Na fé, na caminhada com Deus. E precisamos receber instruções. Precisamos que alguém nos ensine a palavra de Deus. E aí, quando a gente amadurece, o que a gente faz? Ide. Vai. Ensina. Ensina o quê? A cartilha certa. A matéria certa. O conteúdo certo. Isso não é um livro de religião. Isso é uma carta de amor do Pai para mim e para você. Caminharmos com Ele nessa terra até que Ele venha. Até que Ele venha. É um ciclo. É o ciclo que se chama aprender e ensinar. Como é o nome do ciclo? Aprender e ensinar. É passar um para o outro. A gente consegue ver isso lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 7 e 9. Mas eu vou destacar só o 7. Que Deus chama Josué depois de Moisés. Sabe quem era Moisés? Aquele cara que estava lá no Egito, as 10 pragas, conduziu mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto. O Deus abriu o mar e eles passaram. Esse era Moisés. E aí chega o Josué. Josué vai assumir agora esse povo aí. Povo duro, povo teimoso, reclamão. Josué vai assumir. Quando Josué vai assumir, o que Deus fala para ele? Versículo 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nela dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Moisés falou para ele e Deus ainda reforçou. Faça aquilo que Moisés falou para você fazer. Continue. Aprendeu? Ensine. Aprendeu? Ensine. Fique, permaneça. Se vocês verdadeiramente são os meus discípulos, permanecem na palavra. E conhecerão a verdade vos libertará. Assim como a gente viu que Moisés passou para Josué, eu e você temos que passar para outros. Então nós temos a responsabilidade de aprender para nós. Vinde a mim os que estão cansados? Sim, vim, recebi. Depois que você recebeu, o que ele fala? Vai. Não olhe para você no espelho e ache que você é tão burro assim, que você não pode compartilhar aquilo que Deus falou com você através dessa palavra. Essa é a mentira do diabo. Não precisa de inteligência para transmitir isso aqui. Precisa de um coração humilde e disposto a dizer: Deus, eis-me aqui. Do meu jeito, a pastora falou na semana passada, com o teu sotaque, com as tuas palavras, da tua forma. Fale de Jesus para as pessoas. Eu gosto de esporte, relaciono muito exemplos de esporte para ensinar as pessoas. É um ciclo. Aprender e ensinar. O salmista diz em Salmo 1:3, feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Aprendeu essa?
Então ensine. A Bíblia também diz em João, no capítulo 14, no versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai e eu viremos para ele e faremos nele morada. Sabe o que Jesus disse aqui? Se eu e você guardarmos a palavra, Jesus, Deus, eles vão vir em nós e farão morada em nós. Quem é que está dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Aprendeu essa? Ensine para o próximo. E para encerrar, eu queria contar para você. Esqueci que dá. Um resuminho da história de amor que Deus contou para nós através desta palavra. E para você contar isso, você precisa de uma folha. Eu já contei isso até num papelzinho de bala. E é simples. Está lá e pode colocar aqui na tela, João 3,16. Isso. É o plano da salvação. Você pode contar com uma folha. É mais ou menos assim. Sabe? Deus estava lá com o homem, a mulher, a humanidade, lá no paraíso. Qual era a casa do homem e da mulher? Paraíso. Eles tinham tudo o que eles precisavam e tinham a presença de Deus lá. Não havia separação entre eles. Eles estavam juntos. E era uma casa maravilhosa. E tinha de tudo. Mas o homem escolheu o pecado. E quando o homem escolheu o pecado, houve uma separação entre Deus e o homem. Então o homem não está mais morando onde Deus criou ele para morar. E agora ele vai sentir falta de algumas coisas. E nessa caminhada longe de Deus, ele vai viver do seu jeito. Então agora quem manda na casa é ele. Ele vai fazer a casa do jeito que ele quer. Talvez não vai ser o paraíso, mas é o que vai dar. E o homem começa a viver do seu jeito, não do jeito de Deus. Só que o homem ele não se contenta, porque isso não é suficiente. Não basta ele ter uma casa legal, um carro legal, ele sempre vai buscar mais. Então ele quer melhorar sim. Ele quer melhorar a sua casa, o seu lar, sua conta bancária, tudo. Fica uma casinha melhor, fica uma vida melhor, aparentemente fica. Mas ainda assim há um vazio no coração. E aí ele olha para tudo nessa terra e nada supre. Nada supre. Então ele, muito inteligente, constrói um foguete. E ele vai procurar vida em outros planetas. Primeiro dizem que ele foi para a Lua. Engraçado, foi só uma vez, né? Voltaram mais. E vai lá para a Lua. Pisa na Lua, diz que fincaram uma bandeira lá, voltaram para a Terra. E aí? Lançam satélites, tiram fotos do universo. E o que descobrem? Que eles não sabem praticamente nada. Porque o universo é muito maior do que eles imaginam. E eles ficam lá, estão até hoje lá. Alguns voltam. E quando voltam para a Terra, descobrem que isso não valeu. Não preencheu esse vazio no coração deles. E aqui, ainda na Terra, eles correm atrás de poder e conhecimento. E isso tudo parece que se torna uma arma nas mãos dele. Para poder baixar a cabeça das pessoas, mandar nas pessoas, controlar as pessoas. Sabe, o ser humano procura nessa terra preencher aquilo que está no coração. E é com o poder, com a fama, com o sucesso, com o dinheiro, nos relacionamentos, em tudo isso. Mas isso não é suficiente. Isso só mata, isso só destrói. Mas então, que em João 3,16, nós vimos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Só que Jesus não estava lá sozinho. Quantos tinha do lado dele? Duas cruzes.
2 ladrões, assassinos, pessoas que não mereciam, como eu e você. Uma pessoa menosprezou o Filho de Deus. Menosprezou a salvação que estava do lado dele. E não acreditou. Mas um disse: Jesus, lembra-te de mim quando você estiver no teu paraíso. E Jesus disse para ele: hoje mesmo. É o pior dia da sua vida, né? Você vai morrer. Mas hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo Jesus nos chama para voltarmos ao paraíso aqui, ó, no nosso coração, para nos enchermos. Mas a decisão é sua. Aí você fala para o seu amigo: ou você decide crer e andar nesse caminho, ou você despreza a palavra. Conclusão: aprenda para cumprir o ID e ensinar os discípulos de Jesus a guardar e obedecer o manual da vida, a palavra de Deus, para que nós possamos juntos sim prosperar na vida até que Ele venha. Queria deixar um desafio para você essa semana. Leia o capítulo 119 de Salmos e responda 2 perguntinhas. É como um devocional. Leia e responda o que Deus está falando comigo através desta passagem. Se você ler 1 ou 2 versículos e Deus já fala com você, para e escreve. Para e escreve. E vai lendo. Tenha um momento de aprendizado com Deus através de Salmo 119. E depois que você respondeu o que esta passagem falou com você, responda outra perguntinha: o que eu vou fazer a respeito? O que eu vou fazer para praticar isto? Salmo 119. Qual é a tarefa? Salmo 119. Anotou a tarefa? Tarefa, hein? Se você esquecer, nós vamos lembrar nos pequenos grupos. Queria convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. Que você possa sair daqui com esse coração desejoso de aprender os caminhos de Deus, mas também disposto a ensinar aquilo que Ele nos ensinou. Querido Deus, nos colocamos na Tua presença, Pai. Deus, quantas coisas nós ainda precisamos aprender. Muitas coisas. Mas encontre em nós um coração humilde e disposto como uma criança para ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra, através dos nossos irmãos. Senhor, nós estamos aqui e eu te peço que o Senhor esteja cuidando de cada um que está aqui. Tanto as pessoas que estão conosco aqui, como as crianças que estão lá atrás. Cada um, Senhor, possa aprender de Ti, como o Senhor Jesus falou, que é manso e humilde de coração. Nós queremos aprender cada dia mais, porque nós queremos cumprir o que o Senhor disse para a gente ir e ensinar as pessoas a guardar esta palavra. Derrama, Senhor, da Tua graça e da Tua capacitação sobre cada um de nós aqui, para aprender, mas também para ensinar o bom caminho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Uma coisa que o Senhor falou para mim enquanto estava ouvindo a palavra, o Senhor me lembrou daquele versículo: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Está lá no Salmo 119. Né? E acho que isso é uma chave. O pastor deu tantas chaves nessa noite, né? É uma palavra poderosa. Então, que você possa voltar com essa palavra no seu coração e pedir para o Senhor: Senhor, o que eu posso fazer essa semana, né, para viver essa palavra de uma forma mais prática e profunda. E para finalizar, me veio também uma frase, pastor, uma frase que ela é bem conhecida, que diz assim: que quem não está disposto a sentar e aprender, não está pronto para levantar e ensinar. Então, nós temos que estar prontos todos os dias da nossa vida, né, para sentar e aprender. Como o pastor falou, com um coração de criança, humilde, né, deixando o filtro de Deus ali, né, para que a gente possa sempre estar ouvindo, porque o Senhor fala, queridos. Nós pedimos, né, a gente está sempre pedindo que o Senhor fale, a gente está sempre pedindo que o Senhor nos responda orações, a gente está sempre pedindo, né, pedindo.
mas às vezes a gente não está disposto a sentar e ouvir pessoas, situações que Deus mesmo tem enviado, né, para nos ensinar. Amém? Vamos orar então? Para encerrar. Você já orou, né, pastor? Você já orou? Para encerrar, não? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essas sementes tão preciosas derramadas no nosso coração. Pai, te pedimos em nome de Jesus que essa semana nós possamos, Senhor, ficar atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco. Que nós possamos, Senhor, ser como um coração de criança, prontos a absorver aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e dispostos a levantar e ensinar aquelas pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ensinar, primeiro a nossa família, os nossos filhos, a ensinar aquelas pessoas que o Senhor tem colocado mais perto de nós, primeiro pelo exemplo, Senhor, de um cristão, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então agora, se você quer receber um presente, abre aí tuas mãos e que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que você fizer. Vá, vença e volte semana que vem. Amém? Tua